gente viu até agora a parte de tecido epitelial de revestimento. Agora a gente vai falar um pouquinho de epitélio glandular, que é o que produz secreção. Como eu falei no início, essa secreção ela pode ser jogada para o meio externo, através de ductos ou diretamente. Quando isso acontece, a gente chama de glândula exócrina, como por exemplo as glândulas salivares ou as glândulas do estômago. E existem glândulas que não têm ductos, que elas ficam totalmente dentro do tecido conjuntivo e elas jogam a secreção ali no meio extracelular e essa secreção é capturada por vasos sanguíneos. A secreção é chamada de hormônio e as glândulas são as glândulas endócrinas. O que a gente vai observar agora é uma glândula exócrina. A glândula exócrina, então, ela tem duas porções. Uma porção secretora, que é chamada de ácino, que é o que vai realmente produzir a secreção, e um ducto que leva essa secreção para a parte externa. O ducto, logicamente, ele vai ter um epitélio de revestimento associado, como a gente já observou. Essa glândula ela tem várias formas de classificação, que a gente não vai detalhar muito agora, mas só de maneira geral. Ela pode ter um único ducto, que é um ducto simples, ou esse ducto pode ser ramificado, por exemplo. A parte secretora, ela pode ser única ou pode ser várias, que seria a glândula composta. A gente também pode ter uma glândula que tem ao mesmo tempo porção endócrina e porção exócrina, como por exemplo o pâncreas, mas focando agora numa glândula somente exócrina. Essa aqui é uma lâmina de glândula salivar, a submandibular, e uma classificação mais fácil da gente fazer é na porção secretora com relação ao tipo de secreção. Existem dois tipos, secreção serosa e secreção mucosa. Dependendo do tipo de secreção, a forma da célula varia. Tem na apostila de vocês alguns desenhos esquemáticos, algumas fotos de microscopia eletrônica, depois vocês deem uma olhada lá para facilitar o entendimento. Mas, resumidamente, a secreção mucosa, como o nome mesmo já indica, ela secreta um muco, que são muitas glicoproteínas principalmente. Essas glicoproteínas são muito viscosas dentro do citoplasma da célula. Geralmente elas não se coram bem. Aqui só para a gente se localizar um pouco, depois eu mostro ela num campo maior, mas isso aqui, olha, é a porção secretora. Isso aqui a gente está vendo um ácino, são várias células, tá? Aqui tem uma célula. Aqui eu tenho outra, olha os núcleos, tenho outra célula. Elas se organizam formando uma estrutura como se fosse um cacho de uvas, depois elas vão se abrindo em vários ductos que vai se abrir na cavidade oral. Lembra que é uma glândula salivar. Então, cada estrutura arredondada, grande dessa, um conjunto de células, a gente chama de ácino. Aqui eu tenho um ácino, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E esses ácinos apresentam células diferentes. Algumas células vão ter o citoplasma mais corado, mais escuro, núcleo bem redondo. Outras vão ter o citoplasma mais claro. Então, as células mucosas, elas produzem uma secreção viscosa, que são as glicoproteínas, que não se coram bem com essa técnica que a gente utilizou, que é a hematoxilina e eosina. Ou, às vezes, essa solução se dissolve quando a gente está preparando e fica esse espaço vazio. Então, essas células mais claras aqui, e geralmente com o núcleo um pouco mais achatado e na base, então seria essa célula aqui, ó, que eu estou delimitando com lápis, é uma célula mucosa. Então, a gente tem uma célula mucosa aqui, aqui tem outra célula mucosa, aqui no canto tem outra. Já a célula serosa, ela produz uma secreção, esse nome seroso vem de soro, é uma secreção mais líquida, um pouco semelhante aí ao soro no sangue, que ele é rico em líquido, ele é bem fluido, e proteínas. Então, lembrando aí da biologia celular, características de células que produzem muita proteína. A proteína, geralmente, ela é sintetizada nos ribossomos ou no retículo endoplasmático rugoso, que tem RNA, que é ácido, então ele vai ter uma coloração, uma afinidade um pouco maior pela hematoxilina e vai ficar um pouco mais escuro. Por isso o citoplasma aqui é bem mais escuro do que a da glândula mucosa. Outra característica é que para que haja síntese de proteínas, a gente tem que ter uma grande quantidade de RNA, RNA mensageiro, RNA transportador, e para isso tem que ter muita transcrição aqui no núcleo. Para que haja muita transcrição no núcleo, o DNA não pode estar compactado.
a cromatina, né, o DNA, eles têm que estar frouxo para que as enzimas consigam chegar ali e fazer a transcrição. Isso na lâmina de histologia a gente consegue observar na coloração. Quando a gente tem células com o núcleo, com o DNA bem compacto, ela vai aparecer escura, como essa daqui. Quando for uma célula que a gente chama de eucromatina, corta. Então, observando aqui o núcleo, né, células que transcrevem muito RNA, elas vão ter a cromatina frouxa, e isso aparece mais pálido aqui no núcleo. Então, o núcleo ele é bem pálido e normalmente tem um nucleolo bem visível. Então, isso daqui é uma célula serosa. Tem várias, olha aqui, célula serosa, serosa, serosa. Observa a diferença, ó, mucosa, mucosa. Aqui em cima também, não sei se dá para ver, está bem visível. Olha, esse daqui é uma célula mucosa, olha, núcleo achatado na base e a região do citoplasma bem pálida. E o conjunto dessa porção secretora a gente chama de ácino. Então isso daqui é uma glândula mista. Vou colocar no aumento menor para a gente ter uma noção. Voltei aqui para a objetiva de 100 para a gente ter uma ideia mais panorâmica aqui da lâmina. Agora que a gente viu a diferença em maior aumento, acho que vai ficar mais fácil de identificar. Então aqui, por exemplo, a gente tem um ácino seroso, em que predomina células serosas, olha, células com citoplasma mais escuro, geralmente são células com formato mais cúbico ou piramidal, aqui o núcleo. E aqui são células, essas mais clarinhas, mucosas. E às vezes, no mesmo ácino, eu posso ter célula serosa e mucosa. Isso é uma característica de glândula mista. E aqui em cima, mostrando, olha, que está no meio de um tecido conjuntivo, essa estrutura aqui então, é um tubo, isso aqui dentro é secreção, isso aqui é um ducto. Lembra que isso aqui é uma glândula exócrina, então ela tem ductos. É óbvio que a gente não vai conseguir acompanhar um ducto desde o início até a abertura dele. Imagina que a gente está vendo aqui uma estrutura em 2 dimensões, mas o ducto tem 3 dimensões, então ele vai em várias direções. Então, quando a gente corta a lâmina, ele vai aparecer em algumas estruturas separadas, pode ser corte transversal, corte longitudinal. Vou aumentar novamente para a gente ver a estrutura de um ducto. Ó, a gente já aprendeu a ver epitélio de revestimento. Aqui estão as células que revestem, aqui o lúmen com secreção da glândula e aqui as células epiteliais de revestimento. Elas são cúbicas, tem algumas regiões que parece que ele é simples, outro que ele é estratificado. Então, resumindo aqui, a gente tem uma glândula exócrina, só vê aqui a presença de ductos. Nesse caso aqui os ductos são ramificados várias vezes, que é uma glândula composta, mas isso a gente não vai identificar agora. Basta saber que é uma glândula exócrina. E quanto ao tipo de secreção, aqui está a porção secretora, a gente classifica numa glândula mista, que ela tem porção mucosa, essa mais pálida, e porção serosa. Então, no momento, basta isso. Em outras aulas, a gente se aprofunda mais nessa lâmina.